apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Senhor, você pode suspirar aí no lugar onde você está. Respire bem fundo. Deus é comigo. Não temerei, porque o meu Deus é comigo. Respire mais uma vez. Acalma-te, alma. Fala assim: espera no Senhor, pois ainda eu louvarei. Você crê nisso? Amém. Amém? Glória a Deus. Bem, queria estar trazendo por esses dias o Senhor me levou a meditar em uma cidade muito bonita, em uma cidade que se destacava por suas qualidades, por suas obediências, por sua maneira de agir diante de alguma circunstância e de algumas provações que ali existiam. E dessas qualidades, algumas me chamaram a atenção. Vire para o seu irmão e diga assim: sabe qual é essa cidade, meu irmão? Éfeso. Amém? Éfeso era considerada a cidade mais importante de sua província. E sua localização era privilegiada. Diga assim: privilegiada. Éfeso era uma cidade muito privilegiada. Ela estava situada, localizada em um local muito bom. E ali era uma cidade próspera, andava em situações boas, tinha moral. Ela tinha moral, ela andava em obediência. Éfeso era uma das cidades aonde o Senhor mandou e enviou cartas às igrejas, e uma dessas igrejas era Éfeso. Aparentemente Éfeso era aquele que fazia a obra certinho. Eles faziam aquilo que lhe foi ensinado, e ali aparentemente parecia uma cidade muito boa, muito organizada. Era muito organizados entre eles. E se você estudar um pouquinho, parecia até mesmo que já estavam prontos para realmente estar na presença e na glória do Senhor. Era reconhecida pela sua perseverança e trabalho. Esse ponto eu achei tremendo. Éfeso era uma igreja que era conhecida pela sua perseverança e pelo seu trabalho. Era um povo que trabalhava. Era um povo que tinha movimentação. Eles não paravam de trabalhar, eles não paravam de fazer aquilo que o Senhor ensinou em Atos, aquilo que o Senhor mostrou, assim como Paulo dizia à igreja de Éfeso, quando você vai ler Efésios. Então você começa a ver que era uma igreja que estava tão bem, aparentemente tão certa diante dos olhos humanos. Ele trabalhava e era perseverante. E quando estiver falando essas pequenas palavras, eu queria que vocês observassem se nós estamos sendo, se a igreja de hoje, igreja nós, somos assim. E Éfeso trabalhava muito e era muito perseverante. Éfeso, ele suportava as dificuldades sem esmorecer, sem murmurar.
Ao ponto de Jesus, muitas das vezes, ter falado da importância de perseverar diante das perseguições e lutas. Quando lemos quando Paulo escreveu lá em Efésios, quando ele declara para eles perseverar, unânimes e não desistir. Éfeso era tão firme que não suportava os homens maus. Diga assim, homens maus. E aí começa o ponto. Éfeso era a igreja que obedeciam os mandamentos e a palavra do Senhor, que até mesmo Paulo os tinha ensinado. E ali eles não suportavam os homens maus, e ali havia apóstolos, pessoas pregando, vou colocar como apóstolos, né? Mais conhecido no nome da Bíblia. E eram pessoas que pregavam ali, que faziam outras coisas, mas que eles eram maus. Eles faziam as coisas totalmente ao contrário, e falavam uma coisa e andava de uma outra forma. Falava algo e manifestava de outra forma. E ali ele não suportava aqueles homens que ali haviam, e eles não se sentavam ali com ele. E quando nós ouvimos isso, o Tiago pregou aqui na pregação dele, que foi aonde eu fiquei feliz, porque o Senhor estava testificando através da palavra dele, da pregação dele, a minha mensagem, enfim, o meu pensamento. E aí aparentemente obedeciam, faziam, estavam ali trabalhando, estavam ali perseverando, estavam ali. Mas será que eles não se sentavam? E nós fazemos totalmente ao contrário. Nós achamos que estamos tão firmes na fé. Falar o exemplo do Tiago, não sei se só se eu trocar alguma coisa, é porque eu esqueci, mas ele colocou bem claro. Você vai num ponto com um amiguinho, o amiguinho bebe uma, você vai sentar no bar com ele e ficar sentado naquela roda? Quem vai contaminar quem, irmãos? Não estou falando que você não possa entrar num bar, como muitas das vezes o pastor, eu acho que até o Conti também, não sei, entrou em um bar, né, encontrou com uma irmã tomando, como é que é, boca de vidro, né, tomando umas, e eles entraram normal, mas eles fizeram a diferença, eles entraram, cumprimentaram, mas eles não ficaram onde elas estavam, porque ali é um lugar contaminado, aí é um lugar que acontece todas as orgias, coisas, brigas, confusões, contendas. Você está indo para uma faculdade, você não está indo ali para ser contaminada com os seus amigos. Você está ali para levar a luz de Deus naquele lugar. E Efésios era tão obra, tão homens obedientes, que eles não se assentavam com esses homens. Eles não chegavam nem perto. Não eram mal educados, creio eu, mas não se chegavam perto. Não se aproximavam deles. 2 Coríntios 6,14. Não vou abrir não. Quem puder ler bem alto para mim. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que a sociedade tem a justiça com a injustiça, o que tem comunhão tem a luz com as trevas. Amém. São pequenas palavras tão simples, mas da mesma forma que a palavra de Deus é tão simples, ela é complicada. Não se põe em jugo desigual. Não tem nada a ver a justiça com a injustiça. Não tem nada a ver a luz com as trevas. Elas não se batem. Não tem nada a ver. Então nós achamos, e muitas das vezes achamos, e ali Éfeso estava trabalhando bem firme naquele propósito. E ele colocava aquilo firme. E ele colocava aquilo lá e realmente em andamento e providência. Não andar, não há. O Deus que eles creem, que ali existia, né, um Deus, ali uma deusa, ali, vamos dizer, da sexualidade, do amor, que eu esqueci o nome da deusa.
Eu esqueci o nome. Afrodite. Isso, Afrodite. E ali eles faziam altos cultos para aquela mulher. Eles criam um Deus que livrou o povo do Egito, mas ao mesmo tempo eles estavam sendo levados para uma deusa que podiam dar tudo, que tinha o amor, que tinha o sexo, que tinha todos os prazeres que o mundo, que a nossa carne deseja. Então Éfeso colocava em prática e não queria amizade com aquele tipo de pessoas. Vendo tudo isso, poderíamos pegar Éfeso como exemplo e seguir, se não fosse por um detalhe, um pequeno detalhe, que é onde o Senhor entra. Apocalipse 2. Diga assim: fazer por fazer, ou fazer com Jesus. Capítulo 2, Apocalipse. Vamos ler do 3, que diz assim. Não, vamos ler do 1 adiante para vocês entenderem. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Diga: abandonaste. Éfeso estava tão preocupada em fazer a obra, diga obra, que estava esquecendo do Criador da obra. Éfeso, eles estavam tão preocupados em fazer aquilo que Deus ordenou, que era agradável aos olhos de Deus, que era bom para eles e para quem estavam perto, que esqueceram de amar e obedecer totalmente a Deus. Eles abandonaram o seu primeiro amor. Eles estavam fazendo a obra por fazer. Vamos declarar de novo: fazer por fazer, ou fazer com Jesus. Éfeso estava fazendo a obra, realmente a palavra certa, por religiosidade. Éfeso estava andando em uma vida que muitos de nós temos, que alguns não querem enxergar, e que eu, com essa palavra, com a ministração até do Ti e do Eduardo, quando abriu o culto de terça-feira, eu estava indo para o mesmo caminho. É uma coisa tão normal e tão simples que você não consegue perceber que você está fazendo a obra por fazer. Você começa a fazer a obra porque tem medo de perder a salvação. Você começa a fazer a obra porque foi lhe dado algo nas tuas mãos, nas minhas mãos, e não quer que os outros pensem algo a respeito de você. Então você vai lá e faz. Vamos dar o meu testemunho e aqueles como eu tenho para a minha vida. Retém. Serviu? Tome, pegue e se esforce. Não ainda? Então guarde para que não caia. Nós fomos cantar, nós fomos convidados para cantar em uma igreja. Eu não lembro a igreja que era, mas era uma igreja grande. E essa menina eu conheci.
E eles cantam demais, cantam muito, cantam mesmo pra caramba, em casamentos. Tá. E eu fui, e ali eu comecei a orar, nós começamos a entrar em consagração, orando, colocando diante da presença do Senhor aquilo que nós iríamos fazer naquele lugar. E aí você começa a orar, né? Ah, Senhor, todo pecador que eu sou, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, faça a tua obra, Senhor, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha... No caminho, o meu coração começou, que é normal, mas começou a ficar muito ansioso e muito angustiado. E ali no caminho, por pensamentos segundos, coisas assim, segundos, eu fui ver a minha memória. Nossa, Senhor, e se alguém desafinar? E se eu esquecer a música? Os caras são top. E aí aquilo passou, nós ministramos. Quando eu comecei a estudar a igreja de Éfeso, quando eu comecei a estudar Apocalipse e as cartas da igreja, o Senhor, Ele me confrontou. Ele começou a tocar e falou assim ao meu coração: você não está preocupado com o que eu vou fazer naquele lugar? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você. A sua reputação tem que ser ótima. Os nossos filhos têm que ser ótimos, porque os outros vão falar de mim. Eu tenho que andar bem, porque se alguém vê o ruim, vão falar o que de mim? Nós não pensamos no Senhor, irmãos. E ele estava vivendo assim. Ele começou a entrar em uma rotina, numa monotonia tão profunda, que eles começaram a fazer a obra por fazer, e não existia mais amor naquilo que eles faziam. Não existiam mais profundidade e paixão. Eles não adoravam mais com intensidade. A igreja de Éfeso não se reuniam nas casas mais para dizer assim: conte comigo, eu estou com você. Não, eles estavam ali por estar, porque estavam com medo de perder a salvação. Estamos com medo de perder a nossa alma. Nós andamos fazendo o que tem que fazer, porque a Bíblia diz que tem que fazer. Não, você tem que obedecer porque você o ama. Meu Deus. E aí eu fui confrontada dentro daquele meu quarto. E eu falei: foi verdade. Porque eu seria hipócrita se falasse que não, Senhor. Quantas vezes subimos, quantas vezes falamos: não queremos que os nossos filhos tirem nota boa porque simplesmente quer que estude. Porque se alguém falar que o meu filho... E ali eu conversei com a Bel: você é um presente de Deus. Foi usada por Deus. Ela e um pastor lá em BH. Eu muito angustiada por causa do Lucas, e orando e buscando, e estou num propósito profundo também, porque nós temos que orar pelos nossos filhos. É responsabilidade sua como mãe e pai. E ali eu falei: Senhor, eu vou fazer um propósito pela vida do meu filho, porque faz um tempo que eu não faço. E vamos lá, e tem sido, já passei mal, já levantei, já estou indo, perseverando, e eu sei que vai vir frutos. E aí eu comecei a ficar angustiada: Senhor, mas toma nas tuas mãos, Senhor, aquele obreiro que não cuida bem, né, dos seus filhos, da sua casa, tal. Eu comecei a ser confrontada: Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, eu vou ter que entregar tudo. Senhor, não estou andando, tal. E eu coloquei num culto que tem ao vivo pela internet. E aí aquele pastor começou a falar do seu testemunho com o seu filho. E aquela igreja é enorme. E a gente dá para ver que não é um amor fingido, é um amor verdadeiro. E ali aquele pastor bem calmo falou assim: você que está me ouvindo, o seu filho, se você é pastor, ele não é santo. O seu filho, ele não conheceu a Deus. E é da sua responsabilidade orar para que ele venha ter um encontro com Deus como você teve. E aí, chegando num culto lá mais tarde, no outro dia, no domingo, a Bel vai e chega para mim falando de uns livros que ela me emprestou para mim ler. Ela foi e falou: escute bem, filho de pastor não é convertido. E aquilo deveria ficar triste, mas aquilo me alegrou. Sabe por quê? Porque tirou um fardo das minhas costas.
Porque eu não tenho que pensar o que os outros vão pensar de mim ou não. Eu tenho que me preocupar o que Deus está pensando de mim, no meu secreto, na minha vida. E ali chorando eu falei, obrigado, Senhor. Abel foi usado, aquele pastor foi usado como testemunho do filho dele, que hoje ninguém dava nada, era teimoso, nenhuma professora de escola dominical queria dar aula para aquele menino. Ele mentia, pinchou vários prédios de BH. A filha mais velha, com 19 anos, levou a última surra. E ele, o mais novo, levava praticamente quase a sua caminhada toda. E aí, com 13 anos, ele levou o que? Ele pinchou. Por ir com outros colegas, pincharam um apartamento que era do governo lá. E o policial pegou eles na hora e levaram para a delegacia. E o pai teve que ir com ele para a delegacia. É vergonhoso para nós? É? Não vou dizer que não é, não. É triste para um pai ver isso? É? Eu não vou dizer que não é. Eu não sei qual foi a reação daquele pai, mas ele pegou aquele filho dele no quarto. Não foi gritando, irmãos. Ele levou para o quarto, olhou para os olhos dele e falou assim: papai te ama. E você vai ter um encontro com Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E ele pegou o filho dele, colocou no colinho deitado. Eu não consigo colocar o Lucas assim, mas colocou o Lucas deitado no seu colo. E as lágrimas desciam dos olhos do pai. Sabe quem é o menino? André Valadão. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir e terminá-la com excelência. Se o pai dele tivesse desistido, porque estava sendo envergonhado diante de uma igreja de 7.000 pessoas, não era a igreja que é hoje, um referencial de um pastor que cuida das ovelhas e um referencial de ministério com mais de 250 ministérios afetivos na igreja. Aquilo me alegrou. E eu sei que meu filho será, como eles estavam, ele e o Juninho hoje, louvando e adorando com bateria que eles inventaram e com violão, que ele já está quase tocando uma música. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E Deus vai terminar essa boa obra. Porque a palavra de Deus diz: ensina o teu caminho. Ensina o teu filho no caminho que deves andar. Ensina! Porque ainda, irmãos, que ele tentar sair e desejar uma comida dos porcos, ou de aproveitar. Sabe por que o filho pródigo voltou para casa? Não foi a comida dos porcos, irmãos, que fez ele voltar para casa. Sabe o que foi? Ele lembrou do pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele lembrou do pai. E Efésios estava nesse: estou fazendo a obra, Senhor, estou no ativismo, estou fazendo tudo na sua casa, estou obedecendo, não estou andando com o ímpio, estou tocando, estou fazendo os cultos nos lares, estou indo para Percal, estou indo para todos os lugares. Ali eu fui confrontada, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e eu comecei a me ver. Cadê o tempo que eu tinha com o Senhor? Cadê o tempo que eu tirava chorando nos pés do Senhor, dizendo simplesmente que era digno, que Ele era lindo? Não existia mais. Eu tinha esquecido do primeiro amor. Sabe por que isso, irmãos? Porque as circunstâncias, as provações nos levam a isso. Eu estava passando por uma tormenta tão grande, você pode estar passando por essa mesma tormenta. Mas Deus, Ele falou: sei das suas obras, sei da sua perseverança, igreja. Eu sei. Mas Ele entra: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou. Não era mais primícias, não era mais importante estar na casa do Senhor. Era uma obrigação. E se não é uma obrigação, não é por vontade própria, irmãos. Não é. Fazemos por fazer. Eu queria que você refletisse um pouco. Feche os seus olhos. Como você entrou aqui? Eu não vi ninguém entrando, que eu estava orando. Mas você fecha os seus olhos. Como é que você entrou aqui, irmãos?
E aí, quando começamos a contemplar a sua grandeza, tão pecador que nós somos, tão infiéis, tão ingratos, e aí cantamos: este é o som da tua noiva. Que som é esse, igreja? Que som que você doou para o Senhor hoje? Que som você entregou para Ele hoje? Que dança você entregou para Ele hoje? O que você entregou para Ele hoje? O que você entrega durante o seu dia é murmuração e mais questionamento do que: Senhor, eu sei em quem tenho crido, está doendo, mas eu profetizo que eu sei em quem tenho crido, e eu não vou viver simplesmente por obras, não. Eu não vou viver simplesmente, Senhor, de abrir os meus lábios e falar algo que já está tão normal, mas não vem com profundidade dentro do meu coração, não arde mais, não vem mais com um choro, não vem mais com um coração palpitando. Acabou. Se tornou tão vazio. E ali eu me encontrei naquela situação. Ali eu me encontrei diante de tantas lutas. E meu marido sabe muito bem, porque é ele que me escuta. E às vezes nem ele me escuta. Ali eu vou pro quarto, porque o meu noivo, ele nos escuta. Mudamos nossas pregações. Já falou isso, né? Mudamos nossas pregações para encher o ego e não entristecer o irmão. Mudamos. Vamos já pregar sobre isso, porque a igreja está assim, né? Então vou aproveitar para sacudir. Mudamos. O Pedro falou claramente hoje aqui no louvor, testificou. Que fé é essa? Mudamos as coisas que é de Deus. O André falou hoje, mudamos aquilo que está ali escrito claramente: não anda em jogo desigual. Mas você fala assim: oh, sério, olhe por ele, talvez ele se converta na igreja. Diga assim: ele não vai se converter, porque quem convence é o Espírito. E se ele estiver indo para a igreja por causa de você, irmão, ore muito, porque vai ter que pagar um preço muito grande. Porque não vai. As mulheres digam assim: eu sou princesa. As meninas sabem disso. Diga assim: eu sou princesa. Eu sou águia. E eu tenho que casar com uma outra águia. Não com galinha nem com galo. Uma águia. Perdemos o foco e o propósito. Deixamos o nosso primeiro amor e começamos a fazer por fazer. E aí vem as orientações que o Senhor Jesus dá à igreja de Éfeso. Primeiro, lembra-te, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Eu me lembrei, o Senhor me fez lembrar de onde eu caí. Qual foi a palavra? Ele me fez lembrar o que me fez esfriar esse meu primeiro amor. O que fez você perder o foco e o propósito? O que está criando uma barreira em sua comunhão com Deus? O que está? E aí entra várias questões. E aí eu vou falando: o que está atrapalhando a sua comunhão? É o seu trabalho? É a sua faculdade? É o seu esposo? É a sua esposa? É o seu namorado? É a sua namorada? Se está sendo algo que está atrapalhando, vai orar. Porque nada pode ficar acima da sua comunhão com Deus. Nada pode ficar acima de Deus e você. Ele é o centro, Ele é a primeira.
primícia. Ele é o único, Ele é a chave, Ele é a solução, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é Deus. Nada pode ficar impedindo o seu relacionamento com o seu Deus. Segundo, arrependa-se. Diga assim: o arrependimento é uma mudança de atitude, de não viver da mesma forma. Quando vier esse arrependimento, como veio a igreja de Éfeso, é não permanecer da mesma forma. Não é se arrepender por algo motivado com alguma canção. É quando vem um arrependimento que chega, dói e faz com que você mude as suas atitudes, seja ela qual for na sua vida. A minha é diferente, a sua é outra. Qual foi a sua atitude? Tem que mudar, tem que haver uma mudança. 3. Volte à prática das primeiras obras. Deus fala: volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu queria que vocês colocassem de pé. Para permanecer fiel à presença de Deus, ela precisa ser a coisa mais importante da nossa vida. Éfeso estava vivendo a obra por viver. E isso não é errado. Mas eles esqueceram do Criador da obra. Eles esqueceram do Criador da obra. Vocês estão entendendo? Vivemos fazendo a obra, vamos cantar em tal lugar, vamos pregar em tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, amém, vamos lá. E aquilo se torna uma rotina, uma religiosidade. Mas aquele amor, aquela entrega. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando fazemos por amor, aquilo não se torna cansativo, não se torna fadigoso, não se torna chato, se torna um prazer. Cada um de nós temos algo aqui na igreja, outros não. Eu queria que você fechasse os seus olhos. O Senhor mais uma vez escolheu todas as suas cartas. Em Paulo e aqui em Apocalipse, Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está nos orientando. Irmãos, eu fui confrontada com isso. Paula, filha, você está fazendo somente obras, porque tem que fazer. Eu fiquei desesperada, vamos pregar, porque o povo precisa. A gente fica desesperado. E comecei a fazer a obra desesperadamente, porque precisa pregar. Senhor, precisa pregar. Mas quando temos o amor, é algo tão claro que você começa a andar naturalmente, como diz a igreja de Atos. Deus ia lhe acrescentando a quem devia ser salvo. Vivermos em amor com Deus, irmãos, em obediência com Deus, o seu esposo vai ver isso, a sua esposa vai ver isso, os seus colegas na faculdade vão ver que você vive e ama o Senhor, que não é algo de ânimo tolo,
pai. Eu deixei o colo do pai. Eu deixei de andar segurando a mão do pai quando foi para Fercal. Nós deixamos de andar segurando na mão de Deus para andar segurando na mão de homens. E ali a gente sente a nossa alma tão abatida e tão distante de Deus. E ali começamos a ver que o Senhor está nos lembrando: volte ao seu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, filho. Porque não estou me alegrando do que você está fazendo, por mais que seja a coisa certa. Você não está vivendo para mim. Você não está andando comigo. Você não está fazendo comigo. Você está fazendo por fazer. Se você sente como eu senti nesse dia, a vergonha de fazer por fazer, a vergonha de fazer para não ir para o inferno, a vergonha de fazer porque sou uma líder e mesmo que fraca e tão sozinha, preciso fazer culto porque o pastor pediu para que eu fizesse um culto de mulheres. Mas quando se faz por amor, Deus acrescenta aquelas mulheres que vão te ajudar na fé. Deus acrescenta aquelas que vão ter que ser salvas, porque o Espírito vão trazer, assim como levou aqueles animais até a arca. O Espírito de Deus conduz. Vivemos por fé e não por obras. Tem que ser feito. Nós temos que fazer com o Criador da obra, com o dono da obra. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração, meu irmão. Porque os tempos são breves. Estamos abreviando. E eu queria que você apagasse a luz. Eu queria chamar você que sente só você que sente. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer e se tua voz eu